Bom, vamos seguir então? Ainda sobre o tema? Durante a visita aos Estados Unidos, ele também deu uma entrevista à Fox News. O presidente disse que a maioria dos imigrantes não possui boas intenções e se mostrou favorável à ideia do presidente americano Donald Trump de construir um muro na fronteira com o México. Em fevereiro, o filho mais novo do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, já havia dito em evento em Miami que era favorável à ideia do muro. Ao falar de Trump, o presidente afirmou que sempre admirou o americano e que os dois têm muito em comum. Ele chegou até num outro momento a dizer que espera pela reeleição do Trump. Andreasa, passo agora para você, vai lá. Eu assisti à entrevista ontem do presidente Bolsonaro à Fox News. Muito dócil a entrevista. Havia, porém, uma expectativa aqui no Brasil de que a Fox News não fosse fazer jornalismo em função de uma suposta associação ideológica anti-esquerdista. E aí tomou-se um susto, porque a apresentação do presidente Bolsonaro feita pela Fox News não foi das mais elegantes, digamos assim, pensando sob a lógica bolsonarista. Fez referências a falas homofóbicas do presidente Bolsonaro, dizendo que aquilo contraria valores fundamentais dos Estados Unidos. E logo depois veio a entrevista, num tom menor, mais baixo do que essa introdução. Nessa entrevista, eu acho que o Jair Bolsonaro foi bem para os seus padrões, para os possíveis padrões bolsonaristas de entrevista. O nosso presidente não é um grande orador e não se sente confortável diante da imprensa, especialmente da imprensa sob a qual ele não tem controle. Então, houve questões relativas ao assassinato da Marielle Franco, cuja associação ao Jair Bolsonaro realmente me parece excessiva. Uma coisa é o Flávio Bolsonaro ter relações ou algum grau de relações com milicianos. Seu gabinete mostra, talvez seja indicativo de que isso exista. Daí fazer uma associação que leve isso ao presidente da República e mais, que uma vez tendo alguma relação com milícia, com milicianos, políticos do Rio de Janeiro geralmente têm, porque se enganaram, na melhor hipótese, sobre o que seria a milícia, supor que essa relação derivaria num comando para a morte da Marielle Franco. Não acho que seja uma pergunta importante para o presidente. Acho que ele foi bem, acho que ele foi muito mal nessa questão sobre os imigrantes, o mal que os imigrantes fazem, não são pessoas boas, mas me parece a ser confirmado que hoje ele teria consertado essa fala, reconhecido que ela foi excessiva e que não foi o que ele gostaria de dizer. É preciso confirmar isso porque eu li agora há pouco. É isso, quer dizer, Bolsonaro dando entrevista, foi bem, foi brilhante? Não foi brilhante. Foi mal? Não foi mal. Se não foi mal, foi bem. Sua avaliação, Joel. Olha, realmente é triste ouvir de um presidente da República uma fala dessa sobre imigrantes. Ali ele estava falando mais dos imigrantes terrestres ali, portanto imagino da América Central e do México, mas mesmo assim, nossos irmãos aqui de América Latina, e falar que os imigrantes, em geral, potencialmente têm más intenções, né? Não tem a intenção do povo brasileiro. Lembrando que o Eduardo Bolsonaro, que estava na viagem, também desrespeitou os imigrantes, falando que tinha vergonhas de imigrantes ilegais. Olha, o governo brasileiro é o governo, inclusive, dos cidadãos brasileiros que estão lá fora, hein? Pessoas que trabalham muito, às vezes em situação totalmente legal, às vezes não documentados ou com algum problema ainda, tentando, na maioria dos casos, se legalizar. É gente que trabalha muito, gente que vai disposta a oferecer uma vida melhor para sua família. Os Estados Unidos adota uma política assim verdadeiramente desumana com relação a imigrantes hoje em dia, baseada numa política populista ali dentro, maluca, separa crianças de colo dos seus pais até na fronteira, assim, é um negócio enlouquecedor do tamanho de crueldade que o governo americano vem adotando com relação aos imigrantes. Isso porque essa população americana, muitos totalmente racistas, lembrando, né? Vêm os latinos aí como inferiores. Muitos defendem até matar quem tá... Cidadãos armados vão para a fronteira para, entre aspas, defender a fronteira. É um negócio, assim, realmente muito grave. E é triste ver de alguém como Eduardo Bolsonaro, que supostamente representa brasileiros, parece que ele está mais preocupado com a política do governo americano, uma política equivocada até para os próprios Estados Unidos, mas parece que ele toma interesses deles antes
do interesse brasileiro, sempre em tudo, até na hora de falar de cidadãos brasileiros que moram lá. O presidente Jair Bolsonaro teve uma colocação também triste, embora menos radical, aí estava falando de imigrantes de maneira geral, não foi específico com relação aos brasileiros, mas que má intenção. Vão lá para trabalhar, para sustentar suas famílias, muitos são capazes de economizar, trabalham muito, ganham pouco, poupam e são capazes de inclusive mandar dinheiro de volta para suas famílias aqui no Brasil ou em outros países da América Latina. Não tem nada de má intenção aí não. A imensa maioria são muito trabalhadores e não temos nada que enfrentá-los nesse nível. E não foi nenhuma coisa de respeito à legalidade também, né? Porque o presidente e o deputado, eles valorizam a legalidade antes de tudo. Então defendiam anos atrás a ação de milícia, de grupo de extermínio no Brasil, vem dizer que agora a preocupação é com a legalidade? Óbvio que não é. Óbvio que é uma posição, mais uma vez aí, infelizmente, um pouco hostil ao próprio interesse dos cidadãos brasileiros quando confrontados aí com o tio Sam. Vamos lá, Vera, pra gente amarrar então toda o noticiário da viagem do presidente. Eu vou me concentrar mais na dinâmica Trump-Bolsonaro e no significado político ali do primeiro encontro dos dois. Ficou muito claro, Silvio, que existe muita simbiose ali entre Trump e Bolsonaro. Existe uma similaridade de discursos, existe uma similaridade de estratégias. O Bolsonaro, em vários momentos, emulou o próprio slogan do Trump de fazer o Brasil grande, semelhante ao de fazer a América grande. Ele chegou a uma coisa que é inusual num encontro de chefes de Estado, que foi hipotecar o seu apoio eleitoral ao Donald Trump, a reeleição do Donald Trump no ano que vem, algo muito inusual, porque a um chefe de Estado cabe se relacionar com outro chefe de Estado, independentemente de quem ele seja, de qual partido ele seja. Ele primeiro disse que vai se relacionar com qualquer um que vença a eleição do ano que vem, mas disse que tem certeza, que é aposta, que o Donald Trump será vencedor e que os Estados Unidos vão continuar dando este voto. Então, os dois fizeram uma tabelinha ali, até a troca de camisas das duas seleções mostra ali uma tabelinha entre Trump e Bolsonaro para falar da imprensa, para falar contra um socialismo imaginário. Os dois têm como técnica de discurso, técnica de retórica, essa escolha sempre de um inimigo, né? Sempre tem de ter um inimigo contra o qual você está combatendo. Então, eu acho que mesmo essa declaração sobre o muro, o apoio à construção do muro, se inscreve nesse desejo do Bolsonaro de mostrar um total alinhamento com o Trump. Eu acho que o único percalço que ele enfrentou nessa estratégia foi essa apresentação feita previamente à sua entrevista na Fox News. Os bolsonaristas, o governo não contava com aquilo, com a associação feita até de forma leviana pela emissora, que é uma emissora alinhada com o Trump, a associação leviana feita de Bolsonaro, por exemplo, a morte da Marielle. Tanto que a declaração conjunta no Jardim, depois, teve um viés de fazer com que o Trump hipotecasse o seu apoio também ao Bolsonaro. Apresentasse o Bolsonaro como alguém cristão, de valores cristãos, ligado à família, para desfazer aquela impressão que tinha sido deixada pela própria Fox News em relação ao Bolsonaro anteriormente. Então, isso foi importante. Isso foi uma orquestração importante. A ênfase que ele deu à presença do Eduardo Bolsonaro, todas essas foram concessões políticas feitas pelo Trump para que Bolsonaro deixe os Estados Unidos numa condição melhor do que aquela em que foi apresentado pela Fox News. Então tem todo esse contexto de brodagem entre os dois que pode inclusive levar a que algumas das pautas do encontro, essas que a gente ainda vai acompanhar como vão se desenvolver, que elas saiam efetivamente, justamente pela necessidade do Trump de ter um aliado incondicional, como o Bolsonaro se mostrou aqui na América do Sul, no ano que vem, que ele disputa uma eleição bastante difícil, bastante conturbada. Então, esse componente me chamou mais a atenção do que aquelas eventuais reiterações que o Bolsonaro faz das suas pregações ideológicas, que eu acho que é meio chover no molhado, é meio mais do mesmo.